Oi, Magics! Bem-vindo a mais um vídeo de Magic Caden. Pra quem não sabe, esse é um quadro aqui no meu canal, onde nós falamos sobre Harry Potter, Marvel, DC e Percy Jackson. Esse mundo mágico, digamos assim. E, bom, antes de tudo, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação pra você saber quando tá saindo vídeo novo aqui no canal. Comentem bastante o que vocês querem ver no próximo vídeo e o que vocês querem ver aqui no canal também. Também compartilhem pra quem não conhece esse mundo maravilhoso e de magia, bruxaria, feitiços, super-heróis, entendeu? Deixa aí, compartilha e deixa o like, é isso. Compartilha pra quem não é inscrito pra se inscrever e ajudar a mamãe aqui, tá? Obrigada de nada. Bom, gente, hoje viemos falar sobre os meus maridos. As pessoas que eu sou apaixonada, entendeu? Que são os marotos. Bom, pra quem não conhece Harry Potter, antes mesmo de Harry Potter existir, existiu um grupo chamado Os Marotos, que consistem em o pai do Harry, seu líder, entendeu? O padrinho, o tio e o outro tio. É literalmente isso. É um grupo que foi criado antes mesmo de termos os livros de Harry Potter, o trio de ouro. Então eles são bem antes. Eles foram fundados em 1971, especificamente, quando foi o primeiro ano dos personagens, né? Foi o primeiro ano de Hogwarts do James Potter, do Sirius Black, do Remo Lupin e do Pedro Pettigrew. Eles, assim, formam o quarteto chamado Os Marotos. Mas vamos com calma, né? Vou explicar tudo, como eles se conheceram e como que todo esse fuzuê aconteceu na vida de todos ali. Bom, gente, em 1971 ia ser o primeiro dia, né, dos meninos em Hogwarts, e tudo já se iniciou dentro do vagão, em direção a Hogwarts, no primeiro ano desses quatro maravilhosos. Os primeiros a se conhecerem foram o James, que é o pai do Harry, e o Sirius Black, que é o padrinho do Harry. Eles dois se conheceram na primeira viagem de ida para Hogwarts, aonde eles conheceram também a Lily e o Snape. Já daí começou a inimizade dos marotos com o Snape também. Então, o James e o Sirius se conheceram dentro do vagão, começaram a conversar, se aproximaram ali. A Lily estava dentro do vagão chorando, só que até então os dois nem viram, nem ligaram, não se atentaram a isso. Então, eles dois ficaram conversando, batendo papo, falando da vida, de tudo e de todos. E ali já começou uma grande amizade, um grande vínculo entre eles dois. Só que, daqui a pouco, o Snape entrou dentro do vagão pra ajudar a amiga, porque ele estava procurando a amiga dele. E desde aí, tudo desandou entre o Snape, James, Sirius, Remo e Pettigrew mais pra frente. Eles brigaram com o Snape, porque o Snape veio com o seu jeito arrogante e o James também com seu jeito arrogante, e começaram a literalmente ter a briga mais tosca do mundo, que foi falando sobre as casas de Hogwarts. Eles simplesmente não tiveram um santo que bateu ali, porque o James falou: eu quero ser da Grifinória, os mais corajosos. E o Snape, do jeito que ele é, virou e falou assim: os mais corajosos? Pra que precisa de coragem se você não tem cérebro? Mano. E aí, desde então, o Sirius virou pra ele, tentando apaciguar, e falou: ué, então que casa que você quer ser? E o Snape, todo peitão lá: Sonserina.
E desde então, todos eles começaram a inimizagem, porque James não gostou da atitude do Snape, não gostou do Snape. O Sirius odiou o Snape. Então, desde ali, começou essa inimizagem do Snape com marotos. Porque, olha, antes de Voldemort mesmo, o Snape era declarado o ódio de todo mundo ali, dos marotos. Era literalmente isso. Bom, assim se inicia a história de marotos. Eles foram classificados. Antes mesmo da classificação, o James e o Sirius conheceram o Remus e fizeram amizade com ele. E depois de algum tempo de eles todos serem classificados para Grifinória, o Remus puxou o Pedro Pettigrew, que ele já tinha conhecido também na viagem, puxou o amigo e falou: ó, gente, esse é o Pedro Pettigrew, vamos todo mundo amigar e é isso aí, paz e amor. Foi literalmente assim. Então, eles fizeram essa amizade e virou o quarteto Os Marotos. Eles eram uma peste. Não deixavam ninguém em paz. Chegavam a ser pior, e bem pior, do que o Gholst, que é o fantasma o Pirraça. O Pirraça. Eles eram piores do que o Pirraça, que era um fantasma capetinha, entendeu? De Hogwarts, que pregava peça em todo mundo, que não deixava ninguém em paz. Eles chegavam a ser pior do que o Pirraça, os marotos. Só que os marotos tinham uma vantagem. Eles eram super inteligentes. Eles eram uma peste, mas eles eram super inteligentes. Eles eram inteligentes ao nível de, no 5º ano, eles virarem animagos somente para ajudar o Remus, que era um lobisomem. Porque eles descobriram que o Remus era um lobisomem, por isso que o Remus sumia do nada. E eles descobriram isso, e para ajudar o amigo, porque nas transformações eram muito doloridas pro Remus, eles decidiram, sem avisar ninguém, sem precisar de ninguém, James, Remus e Pedro Pettigrew se juntaram. Sirius, James, e Pedro Pettigrew se juntaram pra virarem animagos. Isso no 5º ano, sendo que, gente, animagos, tem gente que precisa até mesmo do ministério pra se virar um animago. Eles viraram animagos legais, porque somente eles sabiam disso. Mas vamos deixar isso mais pra frente, né? É eles, né, gente? A gente passa um pano, eu passo um paninho pra eles fizerem isso pra ajudar o amigo, né? Mas eles fizeram feito. Eles fizeram feito porque muitos precisavam da ajuda do próprio ministério para conseguir se transformar em animagos. E eles conseguiram isso no 5º ano. Isso foi maravilhoso, isso foi algo inesperado. Isso mostrava o quão inteligentes e fortes eles eram magicamente. Eles eram muito bons. Eles eram muito bons. Já um pouco mais pra frente, pelo fato de eles virarem animagos, ficarem perambulando assim pelas redondezas de Hogwarts pra ajudar o Remus na lua cheias, eles conseguiram fazer o segundo feito deles, que foi criar um mapa do Maroto. Giovana, o que é o mapa do Maroto? Bom, o mapa do Maroto é um artefato mágico criado pelos 4 fundadores dos Marotos, Remo Lupin como Money, ou aqui no Brasil, Aluado, Pedro Pettigrew, Rabicho, Winnemore, não sei pronunciar ele em inglês, mas é Rabicho, Sirius Black, conhecido como Pudful ou Almofadinhas, e James Potter, conhecido como Pontas. Eles 4 formaram o quarteto, os Marotos, que criaram o mapa dos Marotos, que consiste é um mapa de Hogwarts aonde você consegue encontrar
todo mundo de Hogwarts. Você sabe onde especificamente todo mundo tá. Não somente isso, como tem trilhas e passagens secretas que ninguém sabe. Então, eles eram meio que uma fuga quando eles aprontavam. Primeiramente foi servido para isso. Fugas quando eles aprontavam e faziam cagada e conseguiam fugir. Então, às vezes eles faziam alguma coisa e do nada eles sumiam por causa desse mapa. E eles também não eram pegos porque eles sabiam especificamente aonde todo mundo estava. Um pouco psicótico, mas ok. Eu acho, pelo menos. É meio estranho você ter um artefato mágico onde você sabe aonde todo mundo está em instante, sabe? Você só põe lá, fala as palavrinhas mágicas, entendeu? Eu juro solenemente não fazer nada de bom. Olha como que abre esse mapa. Eu juro solenemente não fazer nada de bom. E aí ele abre, mostra, e quando você concluiu o que você precisava fazer no mapa, você fala, mal feito, feito. É assim que o mapa do Marotos funciona. Bom, logo depois, um pouco depois de eles fazerem esse mapa do Marotos, um ano antes, aliás, deles se formarem, eles se aliaram à Ordem da Fênix. Todos, absolutamente todos. Já nessa época, eles não estavam mais pegando no pé do pé do Sirius não, do Severus. O James e a Lily já estavam começando a ficar junto, ter uma paixão ali, entendeu? Um amorzinho pra cá, um amorzinho pra lá. Eles já começaram a se formar e concretizar. Então, por causa da ascensão de Voldemort, depois eu vou fazer um vídeo sobre a Ordem da Fênix pra vocês entenderem um pouco o que é. Eles entraram pra Ordem da Fênix. Então, assim, eles já estavam inseridos no meio da guerra. James, Lily, porque a Lily já estava nesse meio dos marotos, ela literalmente foi uma associada ali pra mim, na minha questão, na minha opinião, ela foi uma associada puxada ali por causa do James. Sirius, Remus Lupin e Pedro Pettigrew. Eles 5 entraram pra Ordem da Fênix pra ajudar ali no ano de 1977. Já depois de um ano dentro da Ordem da Fênix, eles já foram se formar. Eles se formaram em Hogwarts em 1978 e continuaram amigos mesmo depois da escola. Rolou o casamento do James, rolou um fuzuê ali, entendeu? Eles nunca perderam contato. Porém, por volta de 1980, e por conta da guerra, o grupo foi se afastando. O Sirius suspeitava do Remus pelo fato de ele ser um lobisomem, puro preconceito do Sirius, tá? E o Remus estava afastado também por causa de ele estar fazendo coisas para a Ordem pela guerra. Ele estava afastado por causa de missões que eram estipuladas para ele. E o Sirius começou a suspeitar por isso. O Tiago andou afastado pelo fato que ele estava se escondendo com a Lily e o pequeno Harry. E porque o Lorde das Trevas estavam atrás, né, do Tiago, da Lily e do Harry. E o Pedro tava traindo todo mundo e, tipo, nenhum dos outros sabia, nenhum dos outros desconfiava. O Pedro Pettigrew, antes mesmo de finalizarem as aulas, se eu não me engano, também no ano que entrou pra Ordem, ele se afiliou ao Lorde das Trevas, o Lord Voldemort. Então, desde aquela época, ele já estava sendo informante do Lorde e ninguém desconfiava. O Sirius chegou a desconfiar do Remus, mas nunca do Pedro Pettigrew. Aliás, por que ele ia desconfiar de alguém que não era, na visão dele, não era um Zé ninguém, né? Eles não ligavam muito, era meio excluído. Como fala? O Pedro Pettigrew sempre se sentiu assim, sempre se sentiu excluído. Ele tentava chamar muita atenção do James e do Sirius. Então, sempre que o Sirius e o James faziam merda, ele tava atrás, tá? Ele tava atrás, ele tava ali, sempre
apoiando, dando ideia, porque ele queria, sabe, tá ali, se envolver em alguma coisa, porém ele também se sentia muito excluído pelos meninos, porque era visivelmente perceptível que o James e o Sirius não ficaram tão próximos assim. Então, ninguém desconfiava que o Pedro Pettigrew faria tal feito de se aliar ao Lorde das Trevas. Era uma coisa que ninguém esperava. E assim ocorreu. Em 1981, dia 31 de outubro, o assassinato do James e da Lily ocorre, assim acabando oficialmente os marotos. Pedro Pettigrew foi assassinado, supostamente, né, assassinado por Sirius Black, depois da morte. O Black foi preso por 13 anos em Azkaban, pois foi pego na cena, e também pensavam o Dumbledore pelo fato de o Sirius... O que aconteceu antes da morte da Lily e do James? O Sirius ia ser o guardião do segredo, que consiste em ser o guardião da onde eles estavam. Então, se ele não falasse onde eles estavam, ninguém achava eles. Só que, sem avisar ninguém, o Sirius falou: por que não pomos o Pedro Pettigrew pra ser? Porque eles vão desconfiar de mim sendo o guardião do segredo. Só que ninguém vai pensar que é o Pedro. Então, assim fizeram, sem avisar o Dumbledore, sem avisar ninguém. Então, quando ocorreu a morte em 31 de outubro de 1981 da Lily e do James, o ataque contra o Harry, todo mundo pensou, pô, o Sirius é um guardião do segredo, então foi ele que entregou ao Voldemort. Então, com a suposta morte do Pedro Pettigrew, o Sirius foi preso sem direito a uma explicação, sem direito a nada, sem direito algum de, tipo, sair da prisão ou tentar sua liberdade. Ele foi somente preso e jogado por 13 anos em Azkaban, pelo assassinato, né, dos Potter. Aí, depois desses 13 anos, Remus Lupin, por causa disso também, ele perdeu todo mundo, né? Acabou os marotos. E ele se distanciou de todo mundo. Ele ficou tentando achar trabalho, porque por ele ser um lobisomem e pelas leis mágicas, ele não tinha direito de trabalho. Então ele ficava pulando de trabalho a trabalho. Até depois de 13 anos, ele conseguiu um trabalho dentro de Hogwarts. Ele virou professor de defesa contra artes das trevas, e assim ele conheceu o filho de seu melhor amigo de James, o Harry. E isso ocorre em Prisioneiros de Azkaban, esse livro que é o meu favorito. Bom, em 1981, o mapa é achado pelos meninos, né, pelo Fred e pelo George. Em 1993, o Lupin vira o professor de Hogwarts, que eu falei, em 1993. E assim desencadeando também a fuga do Black. Foi no mesmo ano quando o Black fugiu por ser um animago. Ele ficou muito magro, né, por causa de estar na prisão. Ele conseguiu se transformar em um animago e fugir da prisão sem ser percebido. Então, lá estava, de novo, Lupin, em 1993, em Hogwarts. O Sirius descobrindo por causa de uma foto que os Weasleys tiraram por causa do chefe dos Weasleys, né, o pai do Ron, ter conseguido dinheiro, né, tinha conseguido ganhar um prêmio. Eles foram pro Egito e lá tava a família toda. E nessa foto no jornal que eles ganharam do Profeta Diário, essa viagem, tava a foto do rato, o Rabicho, que por Sirius ver
sempre a transformação, ele reconheceu facilmente e viu que tava sem um dos dedinhos, porque na suposta morte do Pedro Pettigrew, a única coisa que eles acharam do corpo foi um dedo. E assim o Sirius viu, pô, ele tá vivo, é a minha chance, vou fugir de Azkaban. Ele fugiu de Azkaban. Pronto, gente, acabou. Bom, voltando aqui, eu me perdi um pouco, mas voltando aqui. Então, isso ocorreu. O Sirius viu a foto do Pedro Pettigrew ali no Profeta Diário e fugiu de Azkaban pra tentar pegar de volta, porque ele sabia que o Ron, ele estava em Hogwarts, então ele somente foi para Hogwarts para tentar achar o Pedro Pettigrew. Só que antes disso, ele achou o Harry quando o Harry dá a fuga do Dursley, que ele tá sentado ali no meio-fio da calçada da Rua dos Alfeneiros, e ele olha pra frente, e na frente tem um lobo gigante, um cachorro gigante ali na frente. E o Harry se assusta, assim, apontando a varinha pra tentar se defender, só que em vez disso ele chama o ônibus bus. Então, essa foi a primeira aparição no livro e nos filmes do Sirius, né? E assim foi feito. Aí, todo mundo já sabe o livro, né? O filme. O Sirius tenta invadir Hogwarts, não dá certo. E ele fica tentando, assim, ir atrás. O Remus vê que o Pedro Pettigrew existe sim, que ele está vivo, pelo mapa do Maroto que ele consegue das mãos do próprio Harry, porque o Harry à noite estava lá com o mapa do Maroto. Foi achado pelo Snape e o Remus tirou ele da encruzilhada ali, né? E conseguiu o mapa de volta e ele viu o nome do Pedro Pettigrew ali. Então, isso ocorreu, né? Eles viram isso. Já, né, depois de um tempo, no final do filme, né, o Sirius consegue pegar o Pedro Pettigrew do Ron, assim, puxando a perna do Ron e arrastando ele pra dentro da Casa dos Gritos, que era onde eles passavam as noites de lua cheia do Remus, transformado de Animagos, os 4 marotos. Então, o Sirius puxou o Ron pela perna pra dentro da Casa dos Gritos. O Harry e a Hermione foram atrás, levaram uma surra, tá? Da árvore, mas do Salgueiro Lutador, né? Porque a entrada da Casa dos Gritos fica embaixo do Salgueiro Lutador e você tem que apertar um botão do nó de um dos galhos, de um galho específico, pra você conseguir mobilizar, pra você passar. Então, foi isso que ocorreu. O Harry e a Hermione foram atrás do Ron, conseguiram entrar dentro da Casa dos Gritos, foram atrás e lá eles descobriram a verdade sobre a morte dos pais do Harry e conseguiram capturar o Pedro Pettigrew. Só que isso não durou muito tempo, porque quando eles estavam saindo de dentro da Casa dos Gritos, carregando não só o Pedro Pettigrew, como o Snape, que foi atrás de todos, porque viu, e começou lá uma discussão enorme e foi desmaiado pela Hermione, Ron e Harry, que queriam saber da história, né, saber o porquê do Sirius ter fugido, porquê do Sirius ter supostamente matado os pais dele, entregado os pais dele, só que aí eles descobrem que não, que foi Pedro Pettigrew. Até mesmo o próprio Remus vê que ele julgou errado o Sirius, que realmente não foi o Sirius, porque até então o Remus achava que realmente era o Sirius. Então ali eles sabem toda a história verdadeiramente, de como foi feito, de o que ocorreu ali em 1981, né, na morte dos Potter. Eles descobrem finalmente a verdade. E assim, quando estão saindo ali da Casa dos Gritos, o Remus Lupin não tinha tomado sua poção pra
pra não virar em lobisomem, né? Ou pra ficar mais calmo, digamos assim, quando ele se transforma em lobisomem. E era lua cheia, então ele se transformou em lobisomem. E pra salvar todo mundo ali, o Sirius se transforma na sua forma animaga, dando chance para o Pedro Pettigrew fugir ali do local. O Remus e o Sirius entram numa briga, acontece mó fuzuê, o Sirius é preso, acaba sendo pego pelos dementadores que estavam atrás dele. O Harry salva ele, depois a gente descobre que pegou o passatempo pra salvar o Sirius e tudo mais. E o Sirius se refugia ali pra dentro da onde era a Ordem da Fênix, né? Ele deu a casa que era a antiga casa dos Blacks para a Ordem da Fênix. E lá ele vive até sua morte, que foi em 1995. A morte de Sirius Black em Ordem da Fênix, onde ele é morto pela própria prima Bellatrix. Já em 1998, Pedro Pettigrew é morto pela mão, né, que o Voldemort deu a mão que o Voldemort deu na época que foi o sacrifício, né, que ele ressurgiu. O Pedro Pettigrew teve que cortar o braço e renasceu uma de metal, só que ela tinha uma coisa: se ele fosse infiel ao Voldemort e pensasse em qualquer momento ser infiel ao Voldemort, ter pena, ele morreria enforcado. A própria mão dele ia matar ele. E isso ocorreu quando ele teve dó do Harry. Ele pensou, né? Ele teve um pensamento de dó e a mão dele se automatou, né? E ali foi a morte na frente do Harry, a morte do Pedro Pettigrew em 1998 e o Remus Lupin em 1988 também, fazendo com que os marotos assim estivessem finalmente reunidos de novo, só que num próximo plano. O Remus morreu na guerra, então foi bem forte, deixando assim um filho, que era o Ted Lupin, que, pra quem não sabe, é o afilhado do Harry. O Harry virou afilhado, né, do filho do Remus. Afilhado não, né, padrinho. O Harry virou padrinho do filho do Remus. E assim acaba a história trágica, mas maravilhosa dos marotos. Foi isso, gente. Vemos aqui que não podemos confiar em qualquer pessoa. Aquela mentira, mas tipo, vemos aqui que, cara, teve muitos motivos, sim, pro Pedro Pettigrew. Se vocês quiserem, eu trago aqui. Eu vou trazer, né, a história específica de cada membro ali dos marotos, mas eu queria primeiro trazer esse vídeo falando dos marotos em si, da história deles. Eles fizeram muitos feitos, tá? Eles fizeram muitos feitos. Eles fizeram, ó, deixa eu ver aqui porque eu anotei tudo, ó. Eles criaram o mapa do marotos. Eles viraram animagos Eles viraram animagos pra ajudar o Remus Lupin. Eles acabaram com uma guerra bruxa, entendeu? Então eles fizeram muito feitos mesmo. E eles eram super inteligentes. Eles não mereciam a morte que tiveram, principalmente o James, o Sirius e o Remus, tá? O Pedro Pettigrew, eu acho que ele teve suas ideologias ao contrárias, mas que fizeram sentido pra ele. Eu não julgo ele, tá? Porque muitas pessoas falam: eu não iria virar Comensal da Morte. Mentira, no primeiro momento que fosse convocado, viraria sim, tá? Porque é assim, gente, você daí olhar, vai ver a visão. E naquela época, os Comensais da Morte estavam muito em ascensão. Então, ali eu acho que o Pedro Pettigrew falou: mano, eu vou pro lado que me cabe. E aquele foi o lado que coube nele, mas foi o lado errado. Foi o lado errado, ele perdeu muito nesse momento que fez essa ideologia errada dele. Mas é
a vida, né? Então foi isso, família. Essa é a história dos marotos. É uma história trística, uma história triste, trágica, mas feliz. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. Qual é o seu personagem favorito de Harry Potter? Porque eu posso trazer aqui um pouco sobre a história. Não só de Harry Potter, gente. Me falem aí o que vocês acham da Marvel. Quais são os seus personagens favoritos da Marvel. Está rolando uma guerra aqui. Eu vou mostrar isso pra vocês. Olha, ó. Estão cravando uma guerra aqui do meu lado, entendeu? Enquanto eu filmo. Mas é isso, família. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like. Compartilha o vídeo pra mais pessoas verem esse trabalho que eu estou fazendo, né? Isso daqui que eu estou fazendo. Essas coisas aleatórias de vídeo. E é isso. Deixa o like. Compartilha. Comenta. Vai aqui no meu Instagram. Tá aqui no link da descrição. Pra vocês terem sempre atualização da minha vida. E, gente, tá acontecendo uma guerra aqui dentro do meu quarto. É isso. Um beijo. Não se esqueça do que eu falei anteriormente. Mal feito, feito.